Solo Leveling. Ragnarok capítulo 14. A masmorra do tipo campo era uma área contaminada que era criada quando a quebra da masmorra não era completamente bloqueada. Isso acontecia principalmente por causa da singularidade do terreno e não pela força dos monstros que apareceram. China e Rússia foram as pioneiras nisso. Como o terreno é muito amplo, fica difícil para os caçadores procurar os monstros individualmente quando o portal está aberto, então eles acabam sendo esquecidos. Além disso, era difícil encontrar a localização do portal onde a desintegração começou, por isso era muito demorado para atacar as masmorras. Por uma razão semelhante, a Coreia tem muitas montanhas em vez de uma terra plana, então as masmorras do tipo campo tendem a aparecer com bastante frequência. Campo Gvanaksan. Permissão somente da Guilda Hiena. A entrada para a montanha Gvanaksan estava completamente bloqueada com arame farpado. Campo Gvanaksan era uma masmorra do tipo campo ocupada pela Guilda Hiena já há um ano. Soul estava observando a montanha Gvanaksan de longe, cobrindo o rosto com um capuz e uma máscara. Este é o lugar certo. Beru lambeu os lábios enquanto estava parado em cima do ombro de Soul. Ele podia sentir a energia do santuário que a espada de Rakan havia mencionado. No entanto, nem mesmo a espada de Rakan não sabia o que havia dentro do santuário. Já estamos aqui, mas você ainda não sabe. Não importa quantas vezes você pergunte, minha resposta vai ser a mesma. Eu sou só uma espada que estava presa no chão. É possível detectar a energia do santuário, mas não se sabe exatamente o que há nele. A espada de Rakan disse, se sentindo injustiçada. Em resposta, Beru mastigou uma pedra de mana e a encarou com um olhar ameaçador. Espero que não seja mentira. Caso contrário, vou mastigar você da ponta ao cabo. Muito, muito devagar. Pode parar de me ameaçar. Por quê? Você está me assustando. A espada de Rakan era direta. Ela não tinha pretensão, talvez porque fosse uma espada. O sol estava se pondo naquele instante. Soul, que estava esperando por este momento, olhou para o céu e seus olhos se iluminaram. Ótimo. Agora, vamos entrar. Soul puxou o capuz e caminhou lentamente em direção ao arame farpado. Talvez fosse porque seus sentidos aumentaram, sua visão estava mais clara até certo ponto, mesmo no escuro. Até ali, não parecia haver nenhum inimigo para enfrentar. A prioridade é não ser pego pela Guilda Hiena. Era ilegal para um caçador não autorizado entrar em uma masmorra ocupada por outra guilda. No entanto, ele não iria ganhar dinheiro com os negócios dos outros. Ele só iria entrar silenciosamente e pegar as relíquias do monarca da besta, então não havia problema, desde que ele não fosse pego. Se o artefato do monarca das bestas caísse nas mãos de um despertador comum, esse caçador poderia se transformar um berserker, assim como o que segurou a espada de Rakan. Câmeras de vigilância e arame farpado. Soul olhou em volta calmamente. Era impossível para as pessoas proteger todos os cantos das vastas masmorras do tipo campo. A única coisa que guardava aquele lugar era arame farpado e câmeras de vigilância. Poder do governante Swoosh. Soul ergueu lentamente o saco plástico preto que havia trazido. Em seguida, o saco moveu-se naturalmente como se fosse soprado pelo vento, cobrindo toda a câmara. Agora Soul saltou sobre o arame farpado. Momentos como aquele eram os que mais importavam para o atributo de força que ele tinha aumentado. Aterrissando levemente dentro do campo, Soul imediatamente vasculhou os arredores. Havia uma espessa névoa azul pairando sobre toda a montanha Gvanaksan. Na verdade, era essa névoa, não o arame farpado, que separava os campos. Esta névoa azul é a magia do espaço sideral. Ela é usada para forçar a penetração na parede dimensional e causar rachaduras no mundo. Isso mesmo. Por causa dessa névoa, o santuário em que eu estava também vagou pela fenda dimensional e se conectou à Terra. Afinal de contas, o que as criaturas exteriores querem é espalhar a névoa por toda a Terra e causar uma grande fenda. Eles estão tentando abrir um buraco grande o suficiente para que o exército atravesse as dimensões.
SHH. Soul prendeu a respiração por um momento e apertou os olhos. Tem alguma coisa. Menos de um minuto depois que ele colocou os pés no campo, já havia mais e mais olhos vermelhos olhando para ele. Primata com garras de navalha. Primata com garras de navalha. Primata com garras de navalha. Macacos monstruosos apareceram a um sob o ar frio. Naquele instante, até o Soul percebeu. O sistema de subir de nível mostrava cores diferentes de nomes acima da cabeça de acordo com a força da besta. Branco era relativamente fraco. Laranja era igual ou mais forte. Vermelho era muito mais forte. E esses macacos eram laranja. Estamos cercados por macacos fracos. Ainda assim, o jovem mestre é mais fraco, então, por favor, tome cuidado. Seus elogios sempre são os melhores. Soul sorriu levemente ao ouvir o apoio de Beru e agarrou a espada de Rakan. Considerando a dificuldade e a quantidade dos macacos, era um pouco arriscado. Isto é o bastante. Para falar a verdade, era bom. Se ele pegasse apenas os fracos, ganharia menos experiência. Soul piscou e se moveu. Agora era hora de subir de nível. Macacos começaram a cair das árvores. Suas longas garras em forma de lâmina voaram para o corpo de Soul, tentando rasgá-lo. Em resposta, a espada de Rakan na mão de Soul cortou o ar frio da noite. Slash! Você matou um primata com garras de navalha. Você matou um primata com garras de navalha. Kiik! Kiik! Assim, Soul continuou avançando, pisando nos cadáveres dos monstros que atacavam sem parar. Ele não tinha a intenção de vagar sem rumo tão tarde da noite. Me dá alguma direção. Para que lado é o portal? Incrível! Você consegue lidar com todo esse caos. A espada de Rakan ficou genuinamente surpresa. A situação era obviamente a pior possível. Ao matar um primata, outros dois vinham correndo. Aqueles macacos subiram nas árvores e a escuridão confundiu Soul. Slash! Alguns até jogaram pedras das árvores, rindo. Kiak! Kiak! No entanto, Soul não mostrou nenhum sinal de pânico enquanto corria naquela confusão frenética. Mesmo considerando que ele é filho do monarca das sombras, ele não é muito habilidoso em combate comparado ao poder que possui? Que tipo de coisas ele enfrentou até agora? Me diga para onde ir. Soul sorriu ironicamente ao dizer aquilo. O que tem de especial nisso? Soul pensou. Era tudo por causa dos sonhos que tivera quando adolescente. Para acordar do sonho, ele sempre tinha que se esforçar e chegar até o boss, o que deixou a experiência marcada no corpo dele. Se morresse no meio do processo, ele tinha que começar tudo de novo. O tutorial foi muito difícil. Por pior que fosse a situação agora, era o paraíso em comparação com o que ele enfrentara antes. A ponta da espada de Rakan na mão de Soul moveu-se sozinha e apontou em uma direção. Por enquanto, por aqui. Mas, o caminho para o santuário será um inferno. Parece que você está bastante familiarizado com esse tipo de luta. Mesmo assim, vai ser difícil para você chegar lá sozinho. Quem disse que estou sozinho? O quê? Soul sorriu e olhou em volta. Naquele instante, uma fumaça preta começou a subir dos cadáveres dos macacos que morreram miseravelmente. É possível extrair a sombra deste alvo. É possível extrair a sombra deste alvo. Soul estendeu a mão em direção às sombras. Ergam-se. Kikikikik, as risadas ecoam pelo ar frio da noite. Junto com elas, mãos negras começaram a se estender das sombras dos macacos mortos no chão. A extração das sombras foi um sucesso. Kik. Vokik. Ele tinha conseguido 5. Macacos negros emanando vapor negro apareceram na frente de Soul. Macaco das sombras NVL. Rank básico. Macaco das sombras NVL. Rank básico. Vendo Aquilo, Beru deu uma salva de palmas. Tem 5. Agora que seu intelecto aumentou, o número de soldados das sombras também aumentou. Mas, comparado com as dezenas de milhões de legiões do monarca das sombras. Você fala demais. Soul pegou Beru e o jogou para as feras. Que? Isso não é nada.
Beru abriu suas garras afiadas enquanto voava. Ele rasgou todos os monstros em um instante. Tu. HMM. Pula, Kikiki. Os macacos que derrubaram Beru atacaram Soul novamente. No entanto, naquele instante, os macacos das sombras se aproximaram por trás e cravaram garras afiadas nos pescoços dos seus antigos irmãos. NGH. Você matou um primata com garras de navalha. Você matou um primata com garras de navalha. Você subiu de nível. O corpo de Soul estava cheio de vitalidade. Os macacos das sombras pisavam nos cadáveres de outros macacos e riam maliciosamente. Agora que estão do nosso lado, acho que eles são até que fofos. Vamos em frente. Quanto mais íngreme a encosta da montanha, mais fortes os monstros conseguiam bloqueá-la. Sombra Negra Razan. Sombra Negra Razan. Shaq. Um assassino furtivo escondido no escuro. Bestas de olhos vermelhos semelhantes a panteras negras morderam impiedosamente os pescoços dos macacos das sombras. Keek. Os macacos das sombras morreram sem poder fazer nada. A diferença de poder era muito grande. Ufa! No entanto, Soul se sentiu mais animado. Eles são meus também, Svish. Naquele momento, algo emergiu da espada de Rakan. Habilidade. Desprezo pelos fracos foi usada. O corpo de Sombra Negra Razão instantaneamente ficou pesado. Efeito. Medó foi ativado. Todos os atributos dos alvos são reduzidas em 50% por um minuto. No entanto, desprezo pelos fracos era uma habilidade que só funcionava bem contra oponentes mais fracos do que Soul. Kyorou. Efeito. Medó é cancelado. O nome de Sombra Negra Razão era Laranja. Como eles eram iguais ou ligeiramente mais fortes do que o Soul, o efeito do medo foi removido depois de um forte rugido. Mas aquela breve pausa foi o suficiente. E então Slash, Kiaag. Uma pantera negra foi decapitada. Você derrotou o Sombra Negra Razan. Swoosh. Os outros então se esconderam na escuridão, mas aquilo tinha sido suficiente. Soul estendeu a mão em direção ao cadáver. Erga-se. A extração da sombra foi um sucesso. Um dos macacos das sombras desapareceu e a sombra de Razan surgiu em seu lugar. Kiaolo. Leopardo das sombras NVL. Um rank básico. Soul sorriu contente. Ótimo. Um novo membro para a família KHHMM. O monstro que estava tentando morder o pescoço de Soul ainda agora esfregou seu corpo contra a perna de Soul com o rabo caído como se fosse normal. Então ele virou a cabeça e mostrou os dentes para os da sua própria espécie, que encaravam Soul na escuridão da floresta. Você está sozinho. Vai traga seus amigos também. Kiaag. Com isso, o leopardo das sombras imediatamente correu para caçar seus companheiros de espécie. Soul avançou enquanto trocava suas sombras mais fracas por novas mais fortes. Foi por isso que perdemos a guerra. Desgraçados. A sombra de Rakan murmurou desanimada. Depois de um tempo. Pessoal, parem KRRRRK. Ao comando de Soul, os leopardos das sombras prenderam a respiração e caíram no chão. Isso mesmo. Ali na frente. A espada de Rakan nem precisava ter dito nada. Eles estavam diante dos postos avançados da Guilda Hiena.